Olá, turma, sejam bem-vindos à disciplina de Agricultura 2. Nós vamos começar a disciplina com a cultura da cana-de-açúcar. Eu sempre começo essa disciplina colocando essa reportagem da Revista Única, que foi em outubro de 2009. Essa reportagem tem o título A Dor de Cabeça do Momento. Zoneamento da cana, zoneamento do algodão. Só está faltando inventarem para a pecuária agora esse zoneamento. Mato Grosso virou alvo da hora dos ambientalistas do mundo inteiro por abrigar 3 biomas importantíssimos: o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. O setor rural, tido como vilão, está apreensivo. Tem uma coisa verdadeira nessa reportagem: o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal são realmente 3 biomas importantíssimos. E é por isso que o agricultor preserva as suas áreas de proteção ambiental e as suas reservas legais para que isso se mantenha. Nós temos mais de 60% da área de florestas nativa do estado do Mato Grosso preservado, a agricultura usa 8% da área do estado do Mato Grosso e a pecuária 21%. Né? Então, realmente, a agricultura, a pecuária sempre vão ser alvo de ambientalistas, mas é muito importante que nós façamos uma comunicação correta para dizer que o trabalho feito e aprendido nas cadeiras das universidades, através da pesquisa da Embrapa, da UFMT e outros institutos de pesquisa, nos dão a possibilidade de fazer um trabalho de forma correta, garantindo sustentabilidade ao produtor rural, sustentabilidade ao meio ambiente, emprego e produção. Bom, falar de cana-de-açúcar para mim é muito interessante porque eu venho do estado de São Paulo e é um dos estados que tem a maior concentração de usinas de cana-de-açúcar. Mas antes de falar da distribuição dentro do Brasil, vamos entender de onde vem a cana-de-açúcar e como que ela chegou até aqui. Então, a origem da cana-de-açúcar, ela é lá do sul e sudeste asiático. Basicamente, o seu centro de origem é a chamada Nova Guiné e a Índia Ocidental. Então, aqui nós temos uma obra de arte do artista Bité e aqui do lado esquerdo nós temos o globo para que a gente possa mostrar aonde é a região do centro de origem da cana. Então, aqui, ó, sudeste asiático, aqui Nova Guiné. Então, se nós ampliarmos esse globo, essa região aqui é a região do sudeste, aqui próximo à Indonésia, a ilha de Guiné, onde surgiu a cana-de-açúcar. Então, Papua Nova Guiné, próximo ao norte aqui da Austrália, esse é o centro de origem da cana. Por que é importante nós falarmos sobre o centro de origem de uma determinada cultura? Pelo seguinte, o centro de origem vai nos dar a possibilidade, o entendimento de onde produzir a cana-de-açúcar. Se nós traçarmos uma linha aqui na região do centro de origem dela, veja que os paralelos que compõem a faixa de latitude, tá? São as mesmas faixas de latitude do centro de origem da cana. Então, o Brasil é uma região que produz bastante porque a cultura se adaptou bem aqui. Essa parte centro-sul da África também é uma região de boa produção. Os Estados Unidos também produzem? Produzem, mas aqui na região do Golfo do México, na região do Cabo Canaveral, como o próprio nome diz, mas já a Europa ela não tem uma boa produção de cana-de-açúcar, lá se produz açúcar basicamente de beterraba. Então essa região aqui são as regiões mais aptas para se produzir a cana-de-açúcar. Então, o Brasil tem uma boa capacidade produtiva porque está na mesma zona de latitude para a qual a cultura surgiu, onde é o centro de origem da cultura. Já falando do Brasil, esse mapa é um mapa da União Nacional de Bioenergia, da UDOP, e ele mostra todas as usinas credenciadas para a produção de álcool, de etanol no Brasil. Então, nós temos aqui uma grande concentração na região centro-sul, centro-oeste do Brasil, né? E sudeste, então Mato Grosso, a região de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Lembrando que aqui no Mato Grosso, o destaque para essas usinas mais ao norte do estado hoje são usinas que produzem etanol à base de milho ou à base de milho e cana-de-açúcar, que são as chamadas usinas flex. Mas aqui nós vamos nos ater à produção de etanol oriundo da cana-de-açúcar.
Quando nós pegamos o Mato Grosso propriamente dito, nós temos 16 unidades em produção, lembrando que aqui na região norte, tirando uma que tem em Sorriso, a maioria é etanol de milho, e aqui mais ao sul do estado são unidades de produção de etanol de cana. Bom, seguindo o histórico de produção, como que a produção de açúcar surgiu no mundo? Como que foi descoberta essa cultura? Os primeiros registros de produção são citados lá dos antigos textos chamados sânscritos. Então lá tinham registros da utilização de um xarope adocicado que fazia bem, dava energia para as pessoas. Então a primeira utilização como xarope surgiu no sul da Ásia, é óbvio, né? A região onde é o centro de origem da cultura, na forma de açúcar sólido, ou seja, o suco que é extraído da cana, depois ele é concentrado para virar açúcar sólido, somente no século V a.C., na Pérsia. A propagação dessa cultura pelo mundo ela se deu através das invasões árabes, das expansões lá no Mediterrâneo, depois chegou ao norte da África, sul da Europa. Os chineses levaram a cana-de-açúcar para as ilhas das Filipinas e Java, e os espanhóis e portugueses trouxeram a cana-de-açúcar para a América. Aí você vai me dizer, existe produção de cana-de-açúcar na Europa? Eles até levaram essa cultura para lá, mas como nós já vimos, a cana é uma gramínea C4, então ela exige altas temperaturas e exige uma boa condição de luminosidade para poder produzir de forma eficiente. Então a planta, típica de climas tropicais, ela não se adaptou à Europa. E aí, a vinda propriamente para o Brasil se deu em 1502 através das navegações com Martim Afonso de Souza. Ele trouxe para o Brasil, para a capitania de São Vicente, em São Paulo, onde nós tivemos o histórico do primeiro campo de produção de cana-de-açúcar no chamado Engenho São Jorge Erasmo. De São Vicente, a cana-de-açúcar se disseminou para as demais capitanias, indo para Pernambuco, na capitania de Nossa Senhora da Ajuda, e daí para o resto do país, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Alagoas, e hoje nós temos produção de cana-de-açúcar praticamente em todos os estados do Brasil. Em 1933, já na fase mais moderna da produção de cana-de-açúcar, Getúlio Vargas instituiu o chamado Instituto do Açúcar e do Álcool, ou IAA, que tinha a intenção de dar mais autonomia em termos de combustíveis para o Brasil. Isso deu um incremento na produção, mas não se consolidou. Até 1950, o Brasil liderava a produção mundial de açúcar. A partir de 1915, a cana-de-açúcar chegou no chamado Planalto Paulista, uma região do estado de São Paulo com terras muito ricas em matéria orgânica, né? Um solo muito rico, produtivo, e aí nós tivemos o maior destaque do centro açucareiro do Brasil, que é a região de São Paulo até hoje. Essa região concentra a maior usina de produção de álcool e açúcar do mundo, que é a chamada usina da Barra, que, se eu não me engano, ainda pertence ao grupo Cosan, tá? No século XVII, as exportações de cana para a Europa partiram do Nordeste devido à menor proximidade para o caminho feito via navio entre a América do Sul e a Europa. Já no século XVIII, houve uma queda na produção nacional em função da produção nas colônias holandesas, no Suriname e nas Antilhas, e também em função da corrida do ouro. Por isso que o Brasil perdeu a sua colocação de maior produtor. Já no final do século XVIII, houve uma reestruturação na produção, o Brasil voltou a liderar. Na década de 60, 70, com o surgimento do Programa para Desenvolvimento do Álcool e Açúcar no Brasil, o chamado Pró-Álcool, que tinha como objetivo garantir a produção nacional de um combustível renovável e garantir também a estabilidade dos preços do álcool e do açúcar. Esse programa deu muito certo e na década de 80 o Brasil tinha uma frota com mais de 95% dos veículos movidos puramente a álcool. Naquela época não existiam
veículos flex. Então, em 1975, com a implantação do pró-álcool no Brasil, a produção migrou para o Sudeste devido ao maior consumo. 1992 a 1993 surgiu a Lei 8.732, que instituía de 20 a 25% de etanol adicionado à gasolina na forma de aditivo. Hoje o Brasil lidera a produção mundial de açúcar e álcool, ele se destaca com uma produção maior do que o segundo produtor, 2 vezes maior do que o segundo produtor, que é a Índia. Quase a metade da produção mundial de açúcar, ela é assegurada basicamente por 3 nações. O Brasil, que é destaque em produção, a Índia e a China. Em 2003, o projeto Genoma da Cana mapeou, e foi um dos primeiros projetos de identificação e mapeamento de um genoma, do código genético de uma cultura. Ele mapeou toda a estrutura de produção no Brasil, entendeu como que era a genética desses materiais, e a partir daí o melhoramento fez com que a produção por unidade diária aumentasse muito. Desenvolveu-se materiais com resistências a pragas e doenças, porque é um material reproduzido de forma clonal, nós vamos ver isso mais para frente, e daí para frente o Brasil tem o destaque que tem hoje na produção de açúcar e álcool. Em termos de importância econômica, os maiores continentes produtores são a Ásia, incluindo a Oceania, por estar próximo do centro de origem, a América do Sul, a América Central, a América do Norte e a África. No Brasil, nós temos destaque no estado de São Paulo como a maior área de produção, produtividade de cana e os seus produtos. Metade das unidades de produção de álcool e açúcar do Brasil estão no estado de São Paulo. Isso vem mudando um pouco devido à implementação das usinas de produção de etanol à base de milho. E como eu citei anteriormente, o maior grupo de produção, a maior usina é a usina da Barra, que fica em Barra Bonita, no estado de São Paulo, pertencente ao grupo Cosan. Como que nós podemos destacar a cana-de-açúcar em termos de seus produtos e produtos secundários? Se nós olharmos as finalidades de utilização da cana-de-açúcar, uma única espécie ela é capaz de produzir açúcar, etanol, que é o cerne da sua produção, o resíduo, nós podemos chamar de subproduto, porque ele não é jogado fora, é a fibra que serve de ração animal ou serve para queima, para o aquecimento da água e geração de energia elétrica. Gera-se muito emprego. Há uma história de que quando acabou o uso dos boia-frias, a indústria da cana perdeu muito emprego. Pelo contrário, essas pessoas foram realocadas com a colheita da cana de forma mecanizada, com a geração desses produtos secundários, e gera-se ainda hoje muito emprego com a produção de açúcar, álcool e energia. Gera desenvolvimento. Quando uma usina de açúcar e álcool se instala em uma cidade ou uma região, ela mexe com toda a economia local. Primeiro, ela vai precisar de mão de obra para construir a usina. Segundo, ela vai precisar de mão de obra para administrar. Ela vai precisar de pessoal para manutenção, limpeza e assim por diante. Então, a vinda de uma indústria de álcool e açúcar para uma região é sim um sinônimo de desenvolvimento. Fora aqueles produtos que nós conhecemos, como açúcar mascavo, rapadura e a cachaça, que é um produto de destaque no Brasil em termos de consumo nacional e em termos de exportação. Muitas marcas comparadas aos melhores uísques produzidos no mundo. Bom, se nós observarmos aqui o mapa da FAO-STAT, sugiro a vocês que entrem no site da FAO, procurem o link da FAO-STAT e lá vocês conseguem comparar e extrair dados de produção de várias culturas do mundo. O único problema é que ele é sempre um pouco desatualizado, porque eles precisam reunir todos esses dados. Essa consulta que eu fiz no dia 7/8 tinha dados até 2018, ok? Então aqui nós temos as áreas produtoras de cana, de açúcar no mundo. Veja bem, quando nós falamos aqui em Alasca, não quer dizer que eu produzo cana-de-açúcar no gelo. É que o Alasca faz parte dos Estados Unidos e os Estados Unidos é um grande player na produção de cana-de-açúcar devido à sua produção no Cabo Canaveral, tá? Então a grande produção está aqui na região sul
da América, América do Sul, Oceania, centro de origem, e essa região centro-sul da África. Esses dados são muito interessantes. Nós baixamos aqui algumas tabelas que mostram a produção e a área plantada de cana-de-açúcar no mundo. Então, se nós observarmos de 1994 até o último dado que a FAO disponibiliza, que é em 2018, nós temos aqui a área plantada e área colhida e a produção de cana no mundo. Entre 1994 e 2018, houve um incremento muito grande na área plantada, assim como na produção de cana. Veja que aqui em 2004 o salto foi muito grande, foi a partir do momento que se descobriu o genoma da cana, ele foi mapeado e as tecnologias permitiram esses ganhos de produção. Já no Brasil, a área plantada também aumentou, mas não na mesma proporção que a produtividade. A produtividade, assim como no mundo, aumentou a partir do mapeamento do genoma da cana e hoje o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar com aproximadamente 750 milhões de toneladas de açúcar produzido. Se nós compararmos a produção de soja com a área plantada de soja e a produção de cana-de-açúcar, nós temos um dado muito interessante. O Brasil planta aproximadamente 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar, com uma produção de 750 milhões de toneladas. Quando nós vamos para a soja, o Brasil planta aproximadamente 35 milhões de hectares de soja, com uma produção de 117 milhões de toneladas, ou seja, a cana-de-açúcar tem um potencial produtivo muito maior do que a soja por hectare. Isso reflete no quê? Isso reflete em sequestro de carbono. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês um artigo publicado na Nature que mostra que a cana-de-açúcar ela só perde para a mata nativa em termos de controle ambiental. Foi provado através desse trabalho que a produção de cana afeta o microclima da região, reduzindo a temperatura média do ambiente durante a fase de produção da sua safra. Quando nós falamos nos players, ou seja, nos maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar, o Brasil se destaca com mais do que o dobro da produção do segundo maior produtor, que é a Índia, seguido da China, Tailândia, Paquistão, México, Colômbia, Austrália, Estados Unidos e Indonésia. Cuba era um dos maiores produtores de cana do mundo, mas com a decadência do seu governo ela acabou perdendo esse posto, embora ainda detenha muita tecnologia para isso. Se nós compararmos as commodities que têm maior produção no mundo com a cana-de-açúcar é uma única cultura que está em terceiro lugar dentre as mais produzidas. Aqui em primeiro lugar nós temos o total de cereais. Em segundo lugar, cereais aqueles que têm equivalente em tamanho ao arroz polido. Terceiro é a cana-de-açúcar. Então aqui, se nós falarmos, são todos cereais, né? Cereais palhentos. Já a cana-de-açúcar é a única cultura, está em terceiro lugar entre a maior commodity produtiva, mas sendo como uma cultura é a maior em termos de produção. Depois da cana vem os grãos de maior tamanho, como soja, feijão, os pulses e assim por diante. Os vegetais primários, milho, raízes tuberosas, frutas, as tuberosas, frutas, o arroz e a aveia. Se nós compararmos agora no Brasil as commodities mais produzidas, é lógico que a cana-de-açúcar se destaca e em muito volume comparado com as demais commodities. Depois vem aqui os cereais totais, aqueles equivalentes ao tamanho do milho, os grãos para finalidade de produção e extração de óleo, o qual embute a soja, e a soja é uma das maiores contribuintes para a produção de óleo dessas commodities produzidas no Brasil. Depois vem os grãos em geral, o milho, aqui os farelos, que são resíduos, né, ou produtos secundários da produção e extração de óleo de soja e outros materiais como milho, algodão, as frutas
e as raízes e tuberosas. Então veja o destaque em produção de cana-de-açúcar quando comparado às demais commodities produzidas no Brasil. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês da Conab, do último levantamento de abril e maio, que mostra a variação dos preços médios do açúcar e do etanol de 2014, 2015 até agora. Então o açúcar ele é comercializado em reais para cada 50 quilos de açúcar cristal, tá? Então vamos olhar agora o preço do açúcar em 2020. Então o açúcar está sendo comercializado em torno de R$ 75 a R$ 78 reais por saco de 50 quilos de açúcar refinado. Já os preços de etanol, eles variam bastante em função da sazonalidade da produção. Veja que o açúcar não varia tanto quanto o etanol. Então aqui nós temos os picos de preço na entre-safra, queda dos preços na safra. Pico de preço na entre-safra, queda de preço na safra. E hoje nós temos uma redução dos custos do etanol em função da pandemia e também em função da maior oferta de etanol proveniente da produção de milho. Então o etanol está variando aí entre o anidro e o hidratado. Etanol anidro é aquele que sai do processo de fermentação e não possui água. O etanol hidratado é aquele etanol que nós utilizamos no nosso tanque de combustível. Ele não pode ser 100% etanol para que tenha um equilíbrio de queima, assim como outros aditivos que vão no combustível, mas ele é comercializado como etanol hidratado que tem uma porcentagem de água. Pessoal, muito obrigado. Aqui a gente finaliza a aula 1 da cultura da cana-de-açúcar. Até a próxima.